Mas há zonas que não têm energia, mas nós temos lá o telefone a funcionar. Tudo bem, as pessoas podem subir na montanha para o sinal aparecer bem, mas há telefone. Então, há antenas da Unitel que foram instaladas em diferentes pontos do país. E eles esteve envolvidos nessa instalação de antenas da Unitel. Só que por falta de energia elétrica, eles depois tiveram que instalar painéis solares para alimentar os equipamentos, para dar sinal, né, para o telefone. Ele diz que quando eles começaram a fazer as instalações, havia um membro da equipa que disse a ele: olha, a forma como nós estamos a instalar os painéis solares não é a forma correta. Ele era o chefe do grupo. Ele, na altura, era engenheiro e os outros não eram engenheiros. Disse: não, está mesmo bom assim. Afinal, quando nós instalamos os painéis solares, não se instala só por instalar. Temos que instalar de uma posição em que, qual é o tempo do dia em que o sol é mais quente, por exemplo. Qual é a direção do sol? O sol nasce das 10 às 15 horas, é o período mais quente do dia, mais ou menos. É naquela posição em que vocês devem meter os painéis solares para acumular, absorver energia, acumular energia suficiente para alimentar os equipamentos. Isso só foi possível porque ele depois ouviu a opinião dele e depois foi confirmado que afinal não se instala só por instalar. Então, na equipa, nós podemos ter pessoas que tenham uma opinião divergente, mas não são necessariamente nossos inimigos, nossos adversários. São pessoas que têm ideia própria, e há pessoas que têm também ideia própria. Como você também tem ideias próprias, mas às vezes nós temos que encontrar um fator comum para nós podermos caminhar juntos. Negociação permanente. O irmão também queria dar uma... Pastor, quando achar que temos que terminar, vamos terminar. Amém? Joel? Sim. A minha questão segue-se muito aquilo que tem a ver também aqui com o caráter. O pastor falava sobre nós termos origens e posicionamentos diferentes, e isso pode causar uma insegurança na hora de nós exercermos a nossa função de liderança ou de liderança. A minha questão cisma muito na problemática que existe de nós termos uma educação ou uma personalidade dentro daquilo que é a nossa liderança e isso causar mal-estar a algumas pessoas ou vice-versa. Eu, como líder, tenho um posicionamento do meu caráter, mas tenho um liderado que tem uma personalidade também diferente e isso acaba causando um mal-estar entre o líder e o liderado, entre liderança e o liderado. Nessas questões, pastor, onde a personalidade soa muito alto para a liderança, que soluções nós podemos ter para tentar acalmar isso e seguir com a visão da vida? Eu acho que a resposta não vai fugir muito daquilo que eu respondi à irmã, né? Acontece que nós carregamos... Existe um ADN nosso, que nós carregamos em todo lugar onde nós estamos, né? A nossa personalidade que você falou. Temos a nossa personalidade, a nossa forma de agir, né? Nós, às vezes, flexibilizamos um bocadinho, etc. Eu não sou psicólogo, mas leio isso de certa forma. Nós flexibilizamos em função das circunstâncias, mas existe uma essência que é nossa. Existe uma essência que é nossa. E nós também temos que saber que os outros também têm uma essência que é deles, não é? Agora, se a minha essência era só a que deve prevalecer, certamente nós vamos viver em conflitos permanentes, não é? Vamos viver em conflitos permanentes. Na família, o irmão é casado já? Ainda não. Não estou a acertar. De qualquer forma, queria dar exemplo de casados. Pessoas que são casadas, por exemplo, vêm de famílias diferentes, vêm de crescimentos diferentes, ambientes diferentes. Há uns que um mês depois acabou o casamento, mas há outros que 20 anos depois ainda estão juntos. Agora, aqueles que estão juntos há 20 anos, será que nunca tiveram problemas? Não tiveram problemas. Mas eles conseguiram permanecer juntos por causa da negociação permanente. Estão sempre a negociar. Nós também nos surpreendemos. Às vezes,
Parece que você não conhece bem a sua esposa, um posicionamento que ela está a tomar. Ou parece que você não conhece bem o teu esposo por causa de outro posicionamento que está a tomar. Mas, para nós convivermos com as pessoas, nós temos que saber que nós não temos que ser os únicos a permitir com que a nossa opinião ou a nossa personalidade fale mais alto e os outros não. Isso seria já o domínio que estamos aqui a falar. Né? Então, nós temos que flexibilizar sempre. Flexibilizar sempre. E até porque, muitas vezes, há crescimento das pessoas, há aprendizagem das pessoas quando nós permitimos com que os outros também se expressem. Nós temos que permitir. É um grupo, deixa a expressão também dos outros. Deixa que os outros também se expressem. Senão, faz sozinho. Se só é você que fala, as tuas ideias é que são as melhores, então faça sozinho. Nós só vamos te assistir. Eu acho que também nós não queremos isso. Se Deus, em cada um de nós, a gente quando lê os dons do Espírito Santo, é uma maravilha. Os dons do Espírito Santo é uma maravilha. Eles nos mostram o quão interdependentes nós precisamos de ser. O quão interdependentes. A uns, a Bíblia diz que Deus deu o dom de palavra de sabedoria e de conhecimento. Mas a outro, deu o dom de profecia. E é uma coisa muito importante, irmãos. A gente vê, às vezes, uma pessoa só tem um dom. Só tem um dom. E esse dom flui. Deus lhe usa na profecia. E ele já não quer mais submeter ao pastor dele, porque Deus lhe usa na profecia. Vai já abrir a igreja dele. Imagina se esse irmão tivesse todos os dons. Mas ele só tem um dom. Pastor, não sei terminar. Era só para dar aqui alguma. Uma questão que eu queria. Sim, pastor. É a questão do chamado. Sim. Muitas das vezes, pelo tempo e pelo acompanhamento como pastor, eu noto que as pessoas não levam o chamado de liderança a sério. Principalmente quando é questão de igreja. Ele pode ter conflito no serviço, vai permanecer lá. Mas se tiver um conflito na igreja contra o líder, já não vai trabalhar. Porque as pessoas não levam aquilo como algo que pertence, isso é meu, isso faz parte de mim, Deus me chamou para fazer isso. Se tiver alguma coisa, uma situação, ele chega na igreja na hora dele, faz o que ele quiser, porque ele está chateado. O pastor não pode lhe chamar a atenção, o outro líder não pode lhe falar que isso não está bom. Quer dizer, a pessoa não tem isso como um chamado sério, quer dizer, liderar a pessoa. Eu tenho que estar lá. Uma pessoa não veio, o líder fica chateado com todo mundo do departamento, não quer falar com ninguém, o líder muda tudo, que não faz parte dele. Como trabalhar o espírito de pertença? Isso, Deus me chamou. Eu estou aqui não só, como o pastor disse, nós não somos líder para nós mesmos. Estou aqui por causa dos outros. Quer dizer, eu sou líder, mas não me importo, se eu não vir também, eles é que sabem. Ninguém me paga nada, pastor também não é meu pai. Muito bem. Eu estive a ler um artigo na semana passada. Nesse artigo falava de um casal que havia convidado a rainha Elizabeth II da Inglaterra sem ter a convicção que ela viria. Na verdade, eles tinham uma data de casamento e se aperceberam que a rainha iria visitar a cidade deles. E eles escreveram uma carta e mandaram a carta para o palácio. A rainha tinha respondido à carta dizendo muito obrigado por terem convidado, etc, etc. Não disse mais nada. No dia de casamento, enquanto a cerimônia decorria, a rainha apareceu e saudou. Quer dizer, aquilo tornou-se uma notícia enorme. Eu quero dar esse exemplo para falar sobre o privilégio. Porque o chamado é um privilégio. Se uma pessoa reconhecer que nós não somos chamados por causa das nossas competências e aptidões, nós vamos valorizar o chamado. Então, quanto mais reconhecimento nós tivermos do chamado de que é um privilégio, porque Deus pode mandar os anjos para fazer as coisas. O Salmos 8. É o Salmos 8. Vamos abrir isso, o Salmos 8.
Salmos 8, sim. O Salmos 8, para terminarmos mesmo, diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois puseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. E o versículo 3 diz assim: Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste, quem é homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Irmãos, eu quero... O universo a que nós pertencemos, imaginemos que o universo é algo mais ou menos assim. A astronomia hoje, na altura que eu estudei a 4ª classe, falava-se que nós tínhamos 7 planetas. Terra, Marte, Júpiter, Vênus. Entende? 7 planetas. Mas hoje em dia, os estudos indicam que nós temos bilhões de planetas. Bilhões de planetas. A Terra é como se fosse um grão de areia no universo a que nós pertencemos. Essa Terra é como se fosse um grão de areia. Se nós imaginamos isso como universo, esse ponto é a Terra. Então significa que há muito mais coisas, quando a gente lê a Bíblia, que são coisas visíveis e invisíveis que Deus criou. Aliás, nós sabemos que o mundo invisível é mais amplo do que o mundo físico. O salmista aqui no Salmos 8, ele olha para essa realidade toda, ele diz: mas quem eu sou para que Deus possa se lembrar de mim? Quem eu sou? Privilégio, irmãos. Nós somos chamados, e o nosso chamado é um privilégio, irmão. Se você reconhecer, não é pela tua habilidade, não é pela tua inteligência, não é pela tua sabedoria, não é pela tua força, mas é pela graça de Deus, o privilégio de você servir a Deus, você vai servir com muita responsabilidade. E você não vai desprezar de certa forma. Eu reconheço, essa situação acontece em quase todas as igrejas, porque a igreja não paga salário de ninguém, não é? E por não pagar mesmo salário de ninguém, essa pessoa não afeta em nada. Se você estiver a trabalhar numa empresa, você não estiver a prestar o serviço devido, provavelmente no final do mês vão te fazer desconto. Mas na igreja não. Na igreja não fazem desconto de ninguém. Então é por causa disso que as pessoas não valorizam muito o trabalho de Deus. Mas, irmãos, Deus paga bem. Amém. E de muitas formas, irmãos. Deus paga bem. Os nossos filhos, irmãos, muitos deles são abençoados por causa do serviço que você está prestando a Deus. Amém. Então, pastor, é isso que eu queria dizer. Nós temos que reconhecer que é um privilégio servir a Deus. Se você souber que você está a servir a Deus, só mesmo o facto de Deus te chamar para lhe servir é um privilégio, conforme o salmista reconhecia: quem eu sou? Eu contemplo o céu, obra das suas mãos, o universo, tudo que você fez. Quem eu sou? Para que você se lembre de mim. É um privilégio. Amém? Amém. A última pergunta. Irmã quem? Vivi. Irmã Vivi, sim? A minha dúvida é acerca do que o irmão disse, acerca dos sinais. Quais são os sinais que eu devo reconhecer que sou uma pessoa que tem um chamado para uma determinada coisa? Quando há
de liderança, se essa pessoa encontrou pessoas na família mais velha, a pessoa vai liderar mesmo com os mais velhos ali sem estar. Se permitir, se calhar na segunda-feira vou falar com mais detalhe por causa do tempo. Não sei se eu começo a responder a primeira parte ou a segunda parte. Relativamente à primeira parte, existem sinais que eu já disse que as pessoas podem observar e ver. Existe um palpitar. Por exemplo, a gente quando vê a história de Moisés, a Bíblia diz que Moisés cresceu no palácio, né? Do faraó. Ele cresceu no palácio do faraó. E a uma determinada altura ele se apercebeu que ele era hebreu. Ele se apercebeu que ele era hebreu. E começou a nascer no coração dele uma revolta da forma como o seu povo era tratado. Começou a nascer essa revolta. Não, eu sou um deles. Eu, se não estivesse numa posição de privilégio, eventualmente a condição a que eles são submetidos, eu também estaria submetido nessa condição. E ele começou, dentro dele, a criar uma certa revolta. De tal forma, a Bíblia diz que um dia ele encontrou um egípcio a maltratar um hebreu. O que ele fez? Olhou para a esquerda, olhou para a direita, não viu ninguém. Matou. Aquele palpitar é um sinal de liderança. O incômodo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu conheço pessoas sem holofotes. Ele é capaz de ir para esses meninos que estão a mexer nas lixeiras nesse momento e levar alguma coisa para lhes dar, de comer. Há pessoas que fazem isso. É sentir incômodo de que eu preciso de fazer alguma coisa. Os outros não estão a fazer, mas eu quero fazer da minha parte. Então, na liderança é um pouco disso. Existem sinais que podem nascer do incômodo, do inconformismo. Muitos líderes são inconformados. As coisas têm que mudar. Alguma coisa temos que fazer. Ele não se sente satisfeito quando as coisas não estão bem. Na igreja, um departamento não está a funcionar bem. Ele quer... Às vezes as pessoas até podem ligar, mas essa irmã é aparecedora, quer fazer de tudo. Mas às vezes é um traço de liderança, não é aparecedora. É um traço de liderança porque ele não gosta de ver as coisas não funcionar bem. Quer dizer, isso do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista exterior, as outras pessoas também vão notar que há indícios que essa pessoa é líder. Eu posso se permitir, posso falar um pouco mais disso na segunda-feira, mas em relação à segunda parte da sua pergunta, é verdade que nas famílias, que às vezes, imagine que tem uma contribuição, um problema, e você não está presente. E todo mundo está aí, mas e vamos começar? Não, a fulana ainda não chegou. Ou fulana ainda não chegou. Por causa da importância que você tem, da influência que você tem. Mas numa outra ocasião, todo mundo está lá, e há um mais velho que não está lá, e diz, vamos começar então. Não, mas o fulano, não, vamos começar, nós depois vamos lhe informar. Aquele é só o mais velho de cabelo branco. Não é necessariamente o líder. A liderança não tem necessariamente a ver com a idade. Tem a ver muito com a influência, com a importância que você tem no seio da família. E também com o chamado, mesmo nas famílias, eu acredito que mesmo nas famílias, nós temos propósitos nas famílias. Eu acredito muito nisso. Nós temos propósitos nas famílias. Há aquele irmão que parece que é só você, parece que as pessoas te pedem. Mas toda hora me pedi, só a ti parece que pedem. Não reclama muito, irmão. Não reclama muito porque Deus te abençoou mesmo para você ser canal de bênção. E se você fechar aquilo, a fonte também vai fechar, muitas vezes. Então, há um propósito. Às vezes vocês são 7 irmãos, são 5 irmãos, e você não é melhor do que eles, mas parece que a bênção flui mais em ti, parece. Então não reclama muito. Se você, nas contribuições, cada irmão, no casamento, cada irmão está a dar 20 mil, e você é a pessoa que deu 40 mil, dê 40 mil. O que nós fazíamos, a minha mãe recomendava, né? Isso até acontece nos dias de hoje. Às vezes, quando há um problema na família, aquelas contribuições, eu olho assim no caderno,
quanto é que o pessoal está a contribuir? Talvez todo mundo está a contribuir 10 mil, 10 mil, 10 mil. Eu não quero também aparecer, parece que quero humilhar os outros, vou dar 50 mil. Não, vou dar também meus 10 mil, mas depois faço o contorno, vou lá atrás e digo, epá, está aqui a minha contribuição. Aquela tia em que a filha está a casar, minha prima está a casar, eu dei a contribuição geral que todo mundo está a dar, mas eu sei que ela precisa, né? E eu vou lá atrás e disse, tia, está aqui a minha contribuição à parte. Eu acho que muita gente faz isso. Então, é uma forma sábia de nós agirmos, porque nós reconhecemos que Deus nos chamou para sermos canal de bênção para a nossa família. Muito obrigado.